Seja bem-vindo à resolução da sétima questão do e-book Tautologia, Contradição e Contingência. Eu sou o professor Tiago Gomes e irei te ajudar a resolver esta questão. Considere a seguinte sentença, em que P e Q são proposições que podem ser verdadeiras ou falsas. É correto afirmar que, nesse caso, nós vamos fazer a tabela verdade e vamos colocar as possibilidades de verdadeiro e falso para essas proposições para descobrir se você tem aí uma tautologia, uma contradição ou uma contingência, tá? Então vamos montar nossa tabela aqui e resolver. A tabela vai ficar da seguinte forma. Você vai olhar quantas proposições simples você tem. No caso aqui só tem duas proposições simples, P e Q. A negação não conta como uma nova proposição, é a mesma proposição, só muda o valor lógico. Então você vai ter 2 elevado a 2, que são duas proposições simples, e vai dar 4. Então a tua tabela verdade tem 4 linhas. Então você vai ter os valores aí para P e para Q, onde você tem verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro e falso, falso e verdadeiro e falso e falso. São as possíveis combinações. Agora o que você vai colocar? As negações. Negação da proposição P e negação da proposição Q. O que é a negação? Só inverter o valor lógico. Se você tem os valores lógicos aqui, é só você inverter. Falso com falso, verdadeiro com verdadeiro aqui. Aqui vai ficar falso, falso e verdadeiro. Colocamos as proposições simples, depois as negações. Agora nós vamos fazer o que está dentro do parênteses. Nós temos aqui se P, então o quê? Para fazer essa proposição composta, eu vou colocar aqui a tabela verdade completa, que eu chamo de tabela base. Essa tabela base é interessante que você saiba fazer essa tabela para poder te ajudar na hora de fazer a resolução. Aqui eu vou estar analisando P e Q, então vai ficar verdadeiro, falso, verdadeiro e verdadeiro. É justamente você ter aqui as duas proposições simples e está analisando a condicional dessas duas proposições simples. Essa é a tabela verdade. Agora nós vamos fazer esta outra parte aqui, que está mais interna do parênteses, que no caso vai ser não que e se P, então Q. Nós vamos fazer aqui, no caso, essa coluna, que eu vou contar aqui, vai dar 1, 2, 3, 4, 5. A coluna 5, a quinta no caso, com o não que é a quarta. Então, temos aqui a quarta coluna para analisar. Então, o que acontece? Quando você tem uma conjunção, e aí nós vamos analisar usando a tabela base a nossa conjunção, se tiver valores falsos, o que acontece? Fica falso. Então, presta bem atenção que você vai estar olhando para essa parte aqui da tabela. Ó. Você vai estar olhando aqui para não que e se P, então Q. Então, olhando aqui, você vai ter isso aqui, ó. F. Se tiver um F, você já vai colocar o resultado como falso. A única possibilidade disso aqui ser verdadeiro é quando você tem ambos os resultados verdadeiros. Então, eu vou colocar aqui, preenchendo na nossa tabela, vai ficar falso, falso, falso e verdadeiro. Esses três ficaram falsos porque apresenta falso em uma das duas proposições, porque aqui vai contar como uma proposição e aqui vai contar, esse pacote vai contar como outra para você analisar o valor para fazer o I. Então nós estamos fazendo a conjunção entre essas duas proposições, entre esses dois valores lógicos. Na verdade a gente vai usar aqui muito mais a ideia do valor lógico para poder compor a proposição composta. Agora nós vamos fazer um condicional, que é o final. O nosso condicional aqui, ele está relacionando não que e se P, então Q, está relacionando com não P. Então, essa é a nossa relação. Nós vamos pegar aqui a sexta coluna e fazer a relação com a terceira aqui, que é o nosso não P. Fazendo a relação e lembrando que aqui nós temos um condicional, então nós vamos estar atento a esses valores da tabela da condicional e a esses valores aqui. Tá? Nós vamos usar como referência esses valores. Então, utilizando como referência, nós temos aqui na condicional essa primeira parte aqui. Essa primeira parte eu vou colocar aqui em cima o amarelinho. Essa primeira parte vai ser essa daqui. Então, numa condicional, se a primeira parte for falsa, independente daqui ser verdadeiro ou falso, o resultado é verdadeiro. Então, você já vai fazer o seguinte, você já vai colocar aqui onde tiver falso, porque a primeira parte da tua condicional aqui, ela sendo falsa, independente do valor que você coloca na segunda parte, o resultado é verdadeiro. Então, você já tem aqui todo mundo verdadeiro. Agora, você vai fazer a relação
dessa parte aqui que é verdadeira, tá? Verdadeira com o não P. O não P tá aqui. Verdadeiro com verdadeiro também deu verdadeiro. Então, o que que nós temos? Todos os resultados lógicos da minha tabela foram verdadeiros. Significa que ela é uma tautologia. E aí a gente vai olhar as demais. Uma contradição é quando dá todo mundo falso, está errada. Aí ele diz, se P e Q forem sentenças verdadeiras, a sentença será falsa. Então, se P e Q for verdadeiro, qual é o resultado lógico da minha sentença? Verdadeiro, então está errado. Se P e Q forem falsas, a minha sentença será falsa. É errado, a minha sentença também deu verdadeiro. E por fim ele diz, a sentença é verdadeira somente se P for verdadeiro e Q for falsa. Não, se P for verdadeiro e Q for falsa, o resultado da sentença é verdadeiro. Mas em todos os outros casos também o resultado deu verdadeiro porque você tem uma tautologia. E a tautologia, ela diz o que? É o conceito que todos os valores lógicos da proposição composta lá na tabela verdade vai ser verdadeiro. Então, a alternativa correta aqui vai ser a letra A. Eu espero que você tenha compreendido aí, não tenha ficado nenhuma dúvida. Se você não tem o e-book, o link está na descrição do vídeo. Valeu!